Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Hoje a voz está um pouco embargada, né? Você já deve ter percebido aí. Afinal de contas, eu estou mega resfriado. Mas o problema é só essa tonalidade aqui que ficou estranha, mas com certeza não vai atrapalhar o nosso conteúdo. Então se liga só, nós hoje vamos estudar a regência. E quando a gente pensa em regência, a gente tem algo muito importante para a prova. Eu tenho aqui a regência verbal e a regência nominal. O que é isso? É um termo exigindo uma preposição. Regência verbal é o verbo pedindo uma preposição. Regência nominal é um nome pedindo uma preposição. Agora, por que isso daqui é muito importante para o concurso público? Principalmente a regência verbal. Porque no dia a dia a gente utiliza o português de um jeito, é o português informal, e na hora da prova é o português padrão. Então já vou de cara citar como exemplo o verbo namorar. No dia a dia a gente coloca a preposição com. Eu digo que o Pedro namora com a Bruna, que a Bruna namora com o Pedro. Mas o verbo namorar, ele é um verbo transitivo direto. Então quem namora simplesmente namora alguém. Então o certo seria Pedro namora Bruna ou Bruna namora Pedro. Ou seja, o verbo namorar não pede a preposição com. Ele até pede um complemento, mas é um complemento sem preposição. E isso faz a gente errar muito na prova, porque no dia a dia a gente fala de um jeito e na hora da prova é do outro. Ou seja, é o famoso erro do cotidiano que vem para te derrubar. Agora, em relação à regência nominal, a gente manda muito bem. É muito bem. Então não tem problemas. Nesse momento, o que acontece? Quando o cara cobra a regência nominal, ele tenta te derrubar, não perguntando se a frase está certa ou errada. Ele tenta, na verdade, ir em cima da análise sintática, porque aí ele vai cobrar a diferença de complemento nominal para a adjunta de nominal, e é isso que, de fato, torna o processo difícil. Mas não se preocupe, vamos lá. Vamos começar aqui a brincadeira. Não faz muito tempo, uma aluna no curso presencial perguntou assim para mim: professor, qual é a diferença de concordância verbal para concordância nominal? Era a primeira aula dela numa salinha de concurso público. Fazia 15 anos que não estudava. Aí eu coloquei a seguinte frase: os alunos gostam de sorvete. Observe que os alunos é o nosso sujeito. Aqui eu tenho o verbo gostar e de sorvete é o nosso objeto. Então, o verbo gostar é um verbo transitivo indireto, pois quem gosta, gosta de alguma coisa, e de sorvete é um objeto indireto. Aí ela perguntou a diferença, como eu acabei de dizer, de concordância verbal para regência verbal. Concordância verbal é a relação entre o verbo e o núcleo do sujeito. Então, o verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Se o núcleo estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Então, aqui, ó, eu tenho um sujeito. Quem é um núcleo? É o termo alunos. E por que eu sei que alunos é um núcleo e não um os? Porque o núcleo do sujeito vai ser sempre um substantivo sem preposição, pois, na verdade, o substantivo, como já vimos, é sempre uma estrutura nuclear. Então, ele sempre vai ser núcleo de qualquer estrutura nominal, como o núcleo do sujeito, o núcleo do objeto e por aí vai. Agora, se o núcleo está no plural, o verbo fica no plural. Então, aqui eu jamais poderia dizer os alunos gostam de sorvete. Eu, neste momento, teria um erro de concordância verbal, pois o verbo não estaria concordando com o núcleo do seu sujeito. Agora, quando eu coloco gostam de sorvete, observem que essa preposição ela não apareceu do nada, ela apareceu porque foi exigida pelo verbo gostar. Então aqui, quem gosta, gosta de alguma coisa. Não teria como eu tirar e falar simplesmente os alunos gostam sorvete, pois na verdade os alunos gostam de sorvete. Então esta preposição foi exigida por este verbo. E isso aqui nós chamamos de regência verbal. Aí ela entendeu muito bem e a gente conseguiu caminhar. Então vamos lá, vamos caminhar agora através de um estudo dirigido. Acompanhe aqui comigo. Em concursos públicos, regência é o estudo de qual palavra, termo regente, pede qual preposição, termo regido. De acordo com a classe do termo,
podemos ter regência verbal ou nominal, como falamos aqui com vocês. Aí vamos ver aqui os exemplos. Precisamos diariamente de atenção. Olha aqui, ó. Este de foi exigido pelo verbo precisar. Então, quem precisa, precisa de alguma coisa. Já que todos acreditavam em um futuro melhor. Neste contexto, quem acredita, acredita em alguma coisa. Então, aqui nos dois casos, eu tenho exemplos de regência verbal, quando o verbo pede uma preposição. E aí você tem que saber aquela listinha. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. Inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar o nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então, eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Das preposições. Agora, regência nominal. Regência nominal é quando o nome, aí a gente tem aqui nessa pegada, substantivo, adjetivo ou advérbio, existe a preposição. E aí vamos entender por que na hora que eu falei nome, eu não disse simplesmente o substantivo e joguei ali no bojo adjetivo e advérbio. Aqui eu tenho a essência das três formas nominais do verbo. Eu tenho gerúndio, particípio e infinitivo. O gerúndio corresponde a um advérbio, o particípio corresponde a um adjetivo e o infinitivo corresponde a um substantivo. É por isso que eu jogo aqui, ó, essas três essências como se fossem nominativas. E agora, vamos dar uma olhada nos exemplos. Tenho medo de fantasmas. Observe que este de, ele foi exigido pelo termo medo. E aqui, ó, eu tenho um substantivo abstrato, pois é um sentimento, logo não é verbo. Então, é um nome pedindo uma preposição, pois quem tem medo de alguma coisa. Na segunda frase, mantenha sua fé em Deus. Neste momento, essa preposição foi exigida pela palavra fé, pois quem tem fé em alguma coisa. Na outra, o homem era fiel à sua esposa. Essa preposição a aqui foi exigida pelo termo fiel, pois quem é fiel a alguém. E aqui, agiram contrariamente às ordens. Esse às ordens
foi encabeçado pelo contrariamente. Observe que aqui tem um A escraseado, e o A escraseado é a fusão do A, preposição, com quem? Com as artigo. Então, esta fusão de duas vogais idênticas acarreta esse acento grave, que é indicativo do fenômeno da crase. Detalhe, posteriormente, nós vamos estudar a crase em todas as suas peculiaridades, e você vai perceber que crase nada mais é do que um processo de regência, tanto verbal quanto nominal, só que ali nós vamos trabalhar com a exigência de uma preposição específica, no caso da preposição a. Agora, observem que foi exigido pelo advérbio contrariamente. Então, tudo isso aqui é regência nominal. Então, tem momento em que o verbo pede a preposição, tem momento em que o nome pede a preposição. Quando é o verbo pedindo, é regência verbal. Quando é o nome pedindo, regência nominal. Agora, eu disse que, por incrível que pareça, a gente usa a regência nominal, mas acertadinha. Aí o avaliador é muito esperto. Ele cria questões de regência verbal e pede para você assinalar dentre as opções a certa ou a errada. Já quando ele trabalha a regência nominal, ele também faz isso, mas ele gosta muito de trabalhar a análise sintática. E aí, dentro dessa pegada, nós começamos a entender a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal. Só que antes de partir para isso daqui, eu vou ter que mostrar esse processo para vocês. Então vamos lá. Eu tenho aquilo que eu chamo de complemento nominal e aquilo que eu chamo de adjunto adnominal. Essencialmente falando, qual é a diferença entre essas duas estruturas? O complemento, como diz o próprio termo, ele vem para completar o sentido do nome. Então, ali, ele obrigatoriamente vai exigir uma preposição. Isso faz eu afirmar que o complemento nominal sempre, ouça bem, o complemento nominal sempre tem preposição. É impossível existir um complemento nominal sem a preposição. Já o adjunto adnominal, como diz o próprio termo, ele está junto do nome. Pode ser que ele tenha preposição, mas pode ser que também não tenha. Agora, quando é que vai nos confundir? Quando exatamente aparecer a preposição. Só que aí, para isso, nós temos um quadrinho muito bom para resolver esse problema. Nós não temos 3 instâncias nominais, o adjetivo, o advérbio e o substantivo, só que aqui de cara eu tenho aquilo que eu chamo de substantivo concreto e aquilo que eu chamo de substantivo abstrato. Vou colocar aqui o substantivo abstrato 2 vezes, pois nós teremos 2 situações para avaliar. Mas antes de mais nada, a gente tem que definir muito bem a diferença de substantivo concreto para substantivo abstrato. Pensa aí comigo em casa. Se eu dissesse assim, fada é substantivo concreto ou abstrato? Gnomo é substantivo concreto ou abstrato? Deus é substantivo concreto ou é abstrato? E aí, pasme, tudo que eu falei aqui agora é substantivo concreto. Como assim, Sidney? Substantivo concreto não é aquilo que eu posso pegar? Sim, é aquilo que eu posso pegar, mas também é aquilo que eu posso imaginar e criar, porque eu posso tornar palpável. Então, por exemplo, uma fada, eu não posso colocar no desenho? Posso. Então, substantivo concreto. Deus, por exemplo. Morgan Freeman foi Deus no cinema. Então, substantivo o quê? Concreto. Então, galera, substantivo concreto é aquilo que eu posso pegar, imaginar e criar, porque eu torno palpável. Substantivo abstrato, das duas, uma. Ou é um sentimento, ódio, amor, medo, paixão, ou é um substantivo com força de verbo. Como assim? Eu digo que a filmagem desta aula ficou perfeita. A palavra filmagem, ela não é verbo, mas faz você pensar em verbo, pois é o ato de filmar, portanto tem ação. Então, funciona como um substantivo abstrato. Agora, vamos entender como é que isso daqui funciona.
A análise é morfossintática. Então, lá na aula de transitividade verbal, nós aprendemos que o objeto direto, ele não existe do nada. Ele existe, na verdade, porque está ligado a um verbo transitivo direto. Assim como o objeto indireto, ele também não existe do nada. Ele existe porque está ligado a um verbo transitivo indireto. Aqui a análise é morfossintática do mesmo jeito, só que eu terei termos ligados a nomes, e se estão ligados a nomes, não podem ser objetos. Se estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais, ou adjuntos adnominais. Então aqui agora, o primeiro termo, estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um adjetivo. Ouça bem, ele sempre vai ser um complemento nominal, sempre. Então não tem caô aí. Agora, estou avaliando o camarada que está aqui. Percebi que ele está ligado a um advérbio. Ele sempre também vai ser um complemento nominal. E ouça, eu não estou falando da classificação do adjetivo nem da classificação do advérbio. Eu estou falando da classificação do elemento que está ligado ao adjetivo, do elemento que está ligado ao advérbio. Agora aqui, ó, substantivo concreto. Se eu tiver um elemento ligado a um substantivo concreto, ele sempre vai ser um adjunto adnominal. Então, até aí, ó, não tem o menor perigo. Tudo muito tranquilo. O bicho pega onde? Aqui, ó, no substantivo abstrato. Pois na hora em que eu estou avaliando o termo que está aqui e percebo que ele está ligado a um substantivo abstrato, ele pode ter duas classificações. Ele pode ser um adjunto adnominal ou então, ó, um complemento nominal. E por que eu tenho essas duas possibilidades? Exatamente porque ele indica a ação. E se tem ação, tem alguém que pratica esta ação e tem alguém que sofre esta ação. Aí eu não vou ter como classificar de cara. Eu vou ter que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente. Se ele estiver sofrendo, ele será um termo paciente. Então, ó, quando é agente, é adjunto adnominal. Quando é paciente, é complemento nominal. Macete bobo, bobão agora, ó, mas que na hora da prova vai funcionar. Quando for agente, tem o A de adjunto adnominal. E quando for paciente, tem o C e o N de complemento nominal. Agora, quero fazer uma outra reflexão. Anota aí, por favor. Dá o pause, anota. Aí agora, vamos falar um pouquinho mais sobre quem? Sobre o substantivo abstrato. Pois eu disse que o substantivo abstrato, além de ter força de verbo, ele é um sentimento. E isso aqui que a gente viu nesse quadrinho agora, abarcaria apenas essa relação de ação, apenas essa questão do verbo para ver se é agente, aliás, do verbo não, né? Do substantivo com força de verbo para ver se aquele termo ali é agente ou paciente. Só que vamos lá, o substantivo abstrato, ele pode ser um substantivo que indica a ação ou pode ser um substantivo que indica um sentimento. Quando tem ação, como já vimos, você não tem como classificar de cara, né? Você volta ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Aí, se for agente, portanto, o cara que pratica a ação, você vai ter um adjunto adnominal. Se for um termo paciente, ou seja, que sofre a ação, você terá ali um complemento nominal. Isso aí é muito tranquilo. Agora, turma, e quando é um sentimento? Amor, ódio, paixão, medo. Neste momento, eu tenho que ver quem sente, quem possui este sentimento. E por que a gente tem que se preocupar com quem possui o sentimento? Porque o adjunto adnominal, ele tem em sua essência a posse. Então, se aquele termo destacado possuir aquele sentimento, ele será um adjunto adnominal. Se aquele termo destacado não possuir o sentimento, aí nós teremos um complemento nominal. Então vamos lá. Vamos pensar na relação de posse. Se tem a posse, vai ser adjunto adnominal. E se não tiver a posse, vai ser um complemento nominal.
Sidney, mostra como isso aí funciona na prática. Vamos lá. Eu coloco assim, ó. Tenho medo de baratas. Neste momento, repare que o termo de baratas está ligado à palavra medo. E qual é a classe gramatical da palavra medo? É um substantivo, detalhe, é um substantivo abstrato, porque é um sentimento. Então, neste momento, quando está ligado a um substantivo abstrato, eu tenho que voltar ao termo para fazer uma análise melhor. Só que agora, este substantivo abstrato não tem força de verbo. Então, não tenho que voltar para ver se o termo de baratas está praticando ou sofrendo ação. Isso não é viável. Então, eu vou voltar para ver o quê? Se o termo destacado, no caso aqui o termo de baratas, possui o sentimento do medo, ou se é alguma outra coisa que possui o sentimento do medo. Então, quando eu digo assim, tenho medo de baratas, as baratas possuem o medo? São elas que têm medo? Não sou eu que tenho medo. Então, como aqui o termo de baratas não possui o medo, não é um adjunto adnominal, e sim um complemento nominal. Quando seria um adjunto adnominal? Se as baratas possuíssem o medo. Se eu dissesse mais ou menos assim, ó, o medo das baratas impediu-as de voar. Então, neste momento, o que foi impedimento? O que fez estas baratas não voarem? O medo delas. Então, aí sim seria um adjunto adnominal. Sabendo esse processo, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai analisar uma série de frases para aprofundar todo este conceito. Então vamos lá, meus queridos. Coloquei aqui algumas frasezinhas. Todos esses termos destacados em vermelho têm preposições, só que eles estão ligados a quem? A nomes e não a verbos. Então não podem ser objetos, muito menos o objeto indireto, porque essa é a grande pegadinha do avaliador. Como estão ligados a nomes, ou serão complementos nominais, ou serão adjuntos adnominais. Então vamos lá, vamos por partes. Na primeira frase, sou favorável a vocês. Reparem que o a vocês está ligado à palavra favorável. E qual é a classe gramatical da palavra favorável? Aqui é um adjetivo. E Sidney, eu tive dificuldade, não consegui enxergar assim tão bem. Muito provavelmente, se você teve alguma dificuldade, foi porque você olhou só para a palavra favorável. E aí ficou difícil. E na língua portuguesa tudo depende de contexto. Se isso porventura acontecer lá na hora da tua análise sintática, na verdade morfossintática, porque você está tentando ver qual é a classe gramatical para aí sim classificar sintaticamente, você vai olhar a estrutura como um todo. Então você vai ver que aqui tem um sou favorável. Sou é do verbo ser, que é um verbo de quê? De ligação. Então neste momento aqui, favorável vai ser um adjetivo. Então, se o termo a vocês está ligado a um adjetivo, significa que o a vocês é um complemento nominal. E acho que agora com a frase fica bem claro. Eu não estou dizendo que o adjetivo é um complemento nominal, até porque o adjetivo você já sabe. Nós vimos isso na aula de classes gramaticais. Ele só pode ser ou um adjunto adnominal ou um predicativo. Então, não existiria a possibilidade de o adjetivo ser um complemento nominal. Só que aqui eu não estou avaliando a função sintática do adjetivo, até porque o adjetivo aqui é predicativo. Eu estou avaliando a função sintática da estrutura a vocês, que detalhe, é uma estrutura preposicionada. Por isso aqui é um complemento nominal. E veja como agora nós temos a regência nominal propriamente dita. Tenta tirar essa preposição. Seria possível dizer sou favorável a vocês? Não, pois neste contexto quem é favorável a alguém. Então essa preposição foi exigida pelo nome, por isso que ela veio para completar o sentido do nome, logo eu chamo de complemento nominal. Agora olha a próxima frase. Falou favoravelmente a vocês. O a vocês está ligado à palavra favoravelmente. E qual é a classe gramatical da palavra favoravelmente? É um advérbio. Pode ver que faz lembrar muito o favorável lá de cima e a gente só fez o acréscimo do sufixo mente. Esse procedimento é um procedimento de formação de advérbios modais. Então aqui eu tenho um advérbio de modo. E se o termo a vocês está ligado a um advérbio, mais uma vez ele é o quê? Um complemento nominal.
Então até aí, ó, tudo muito tranquilo. Tá ligado a adjetivo ou advérbio, é complemento nominal. Agora aqui, a casa do Sidney em Rocha Miranda. Detalhe, galera, eu nem moro mais em Rocha Miranda, mas eu acho Rocha Miranda o bairro mais glamouroso, chique, requintado do Rio de Janeiro. Então, se você não é do Rio de Janeiro e gostaria de conhecer os melhores locais, gente, você não vai encontrar no Leblon, em São Conrado, em Copacabana, em Ipanema. Não é lá que você vai encontrar. Você vai encontrar em Rocha Miranda. É o cachorro-quente do Chitão, é o bar 24 horas, que dá uma galera muito interessante, que fica ali na Praça 8 de Maio. Então, conheça a Rocha Miranda, tá? Agora vem aqui comigo, Sidney para de bobeira, né? Então, vamos lá, ó. A casa do Sidney em Rocha Miranda. Do Sidney tá ligada com a palavra casa. E qual é a classe gramatical da palavra casa? É substantivo. E aqui não tem como confundir. Aqui eu tenho um substantivo concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, só pode ser um adjunto adnominal. E olha a essência da posse no adjunto adnominal. Na escola era muito engraçado, porque a professora fazia mais ou menos assim, ó, a casa de quem? Aí todo mundo gritava, do Sidney. Então, ó, tá vendo aí, ó, posse. Mas você não precisa ficar fazendo isso. Basta você utilizar o quadrinho e você vai perceber que neste momento você tem um adjunto adnominal. Agora aqui, a construção do prédio terminou. Do prédio está ligada à construção. E qual é a classe gramatical da palavra construção? É um substantivo. Só que agora eu tenho um substantivo abstrato. Poxa, Sidney, eu pensei que fosse um substantivo concreto. Não, não dá mole. Imagina que esta televisão aqui seja o prédio. Aí eu digo, a construção do prédio terminou. O prédio aqui acabou, ele explodiu, ele evaporou? Não. O que foi que de fato acabou? O ato de construir o prédio. Então, se aqui nesse contexto a palavra construção significa o ato de construir, é um substantivo abstrato, portanto. E se é um substantivo abstrato, não tem como eu classificar de cara. Eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando, ele será um termo agente, portanto um adjunto adnominal. Se ele estiver sofrendo, ele será um termo paciente, portanto um complemento nominal. Então pensa comigo, na hora que eu digo a construção do prédio terminou, o prédio ele praticou a ação de construir ou ele sofreu a ação de ser construída? Ele sofreu a ação. Então, se ele sofreu a ação de ser construído, ele é paciente, logo ele é complemento nominal. Na próxima, a construção do engenheiro terminou. O esquema é o mesmo. Do engenheiro está ligado à construção. E qual é a classe gramatical da palavra construção? É um substantivo abstrato. E se está ligado a um substantivo abstrato, eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação, pois aqui é o ato de construir. Mas olha só como é que é diferente o processo, pois o engenheiro ele não sofre a ação de ser construído. Muito pelo contrário, ele pratica a ação de construir. Então, neste momento, eu tenho um termo agente, logo vai ser um adjunto adnominal. Agora, olha a próxima. A plantação de milho pegou fogo. O termo de milho está ligado à plantação. E neste momento, eu tenho aqui um substantivo abstrato ou um substantivo concreto. Eu não sei. Então, vou até pontuar aqui, ó. Frases 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E por que agora vai ter um desconforto? Porque os avaliadores são espertos. Eles colocam palavras terminadas em são para você pensar em ação e achar que sempre é um substantivo abstrato. Só que, na verdade, na língua portuguesa, tudo depende de contexto. Então, se eu, por exemplo, pegasse a frase 7 e dissesse para você, imaginando agora que você é um agricultor, vamos criar essa situação, vamos criar essa hipótese. Você é um agricultor. Aí eu digo assim, ó, a plantação de milho será amanhã. O que você faria amanhã sendo agricultor? Ora, você iria plantar. Então, na frase 7, a palavra plantação significa o ato de plantar. Portanto, é um substantivo abstrato. Agora, se eu utilizasse a frase 6 contigo, sabendo que você agora é um agricultor, e dissesse assim, ó, a plantação de milho pegou fogo. Neste momento,
o que você iria fazer? Você iria plantar ou iria olhar para o milharal pegando fogo? Ora, você iria olhar para o milharal. Então, neste momento, a palavra plantação não significa o ato de plantar. Agora é a plantação física em si, é um milharal. Então, um substantivo concreto. Aí agora ficou fácil. Mas, Sidney, olha só. Esse esquema que você fez pode ser fácil para outro aluno. Para mim, não. Então, neste momento, eu tive dificuldade. E aí, o que eu vou fazer? Vamos lá. Vamos supor que você chegou a esse determinado ponto aqui. Ó. Você percebeu que o elemento que você está avaliando está ligado a um substantivo. Você tem certeza absoluta que não é um adjetivo, muito menos um advérbio. Você sabe que é substantivo, só que você está na dúvida se aquele substantivo ali é concreto ou é abstrato. Então, o que você vai fazer? Você vai retirar o termo que está destacado e vai ficar só com o resto da frase e vai ver o comportamento daquele substantivo, para saber se ele é concreto ou é abstrato. Então, aqui na frase 6, a plantação de milho pegou fogo. Tira o de milho. Vai ficar apenas o quê? A plantação pegou fogo. E se está pegando fogo, só pode ser concreto. Na frase 7, a plantação de milho será amanhã. Tiro de milho. A plantação será amanhã. Então, não tem ideia de concretude. Ainda vai acontecer, por sinal, então é um substantivo abstrato. Mas não é porque é futuro, não. Poderia ter sido passado. Eu poderia ter dito, a plantação de milho aconteceu na semana passada. É a ideia de abstração que existe aqui. No caso, demonstrando uma ação. E agora a gente consegue classificar. Na frase 6, a plantação de milho pegou fogo, o termo de milho está ligado à plantação, que nesse contexto é um substantivo concreto. E se está ligado a um substantivo concreto, só pode ser o quê? Um adjunto adnominal. Agora na próxima, a plantação de milho será amanhã. De milho está ligado à plantação. E neste momento, plantação é o ato de plantar, portanto é um substantivo abstrato. Eu vou ter como classificar de cara? Não, eu vou ter que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo ação. Se ele estiver praticando, ele vai ser um termo agente. Se ele estiver sofrendo, ele vai ser um termo paciente. E aí pensa comigo, o milho ele pratica a ação de plantar ou ele sofre a ação de ser plantado? Ele sofre. Logo, ele é paciente, então é complemento nominal. E eu gostaria que vocês reparassem mais um pouquinho na frase 6. Pois quando eu digo a plantação de milho pegou fogo, óbvio que esse de milho aqui é um adjunto adnominal. E esse adjunto adnominal tem função caracterizadora. É para mostrar que a plantação é de milho, e não de algodão, e não de abacate, e não de feijão, e por aí vai. Então, com isso, a gente massificou um pouquinho. Só que agora eu vou fazer um upgrade na parada. Olha essa musiquinha aqui, ó. Essa é a musiquinha do complemento nominal versus o adjunto adnominal. Por que eu a trago? Para que a aula fique muito engraçada? Não. Eu trago essa musiquinha porque ela é muito completa. Ela é mais completa, inclusive, que o quadrinho. Ela nada mais é do que o quadrinho, só que ela vai um pouquinho além. E cá entre nós, pensando numa jornada de concurso público e ali na competição, quando você, na hora da prova, utiliza o quadrinho, você acerta a questão. Agora, quando você usa a musiquinha, além de você acertar a questão, você faz o teu concorrente que está do lado errar. Porque na hora que você começar a cantar, ele vai falar, que porra é essa? E aí ele já perdeu o foco de atenção e aí ele vai perder a questão, tá? Agora, parando de brincadeira, olha o que a gente tem aqui. Essa musiquinha é no ritmo da música do Padre Marcelo Rossi. Não é nenhuma heresia não, tá? Pelo amor de Deus. É porque eu fui coroinha durante 6 anos. Então, para fazer uma homenagem, ficou aí no ritmo da música do Padre Marcelo. Aquela dos animaizinhos, lembra? Levanta a mão, desce a mão, o pé, coisa e tal. É mais ou menos assim. E essa é bacana porque ela tem uma coreografia. Ela é ideal para você auxiliar seu filho se ele, por exemplo, está com algum problema na escola. Porque cá entre nós, criança só presta atenção se tiver alguma coisa lúdica. Então, olha só. O ritmo é assim, ó. É um para lá e um para cá, tá? Então é assim, ó. Do advérbio ou adjetivo, eu respondo na moral. O complemento é nominal. Louvemos ao Senhor. Braço direito.
Se for concreto, substantivo, eu respondo sem pensar. Quem acompanha é o A. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado. Aí tem dúvida, fiquei bolado. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita. O adjunto, praticação, e por isso é o agente. E o CN, ó, é o paciente. Louvemos ao Senhor. Braço direito, braço esquerdo, perna direita, perna esquerda e balança a cabeça. Agora, eu quero que você repare como esse quadrinho musical é mais completo que o quadrinho mnemônico que a gente colocou. Se o substantivo for abstrato e pelo D estiver ligado, aí tem dúvida. Fiquei bolado. Então isso significa que na hora que você tem uma estrutura preposicionada ligada a um substantivo abstrato, você só fica de fato na dúvida se ali você tem um adjunto adnominal ou um complemento nominal, se aquele termo preposicionado foi encabeçado pela preposição de. Pois se for qualquer outro tipo de preposição, eu não tenho dúvida. Anota essa observação. Se for qualquer outro tipo de preposição, eu teria ali um complemento nominal. Vou mostrar para vocês, ó. Coloca assim, ó. O estudo sobre literatura é demasiadamente. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá, que inicialmente eu peço licença para vocês, pois interrompi o seu vídeo, seus estudos, mas eu tenho que dar para vocês aqui um recado muito importante, até porque vocês estão aí fazendo esse curso no YouTube. No YouTube faz parte do nosso projeto social aqui da Lá Concursos. Então é o seguinte, esse curso aqui no YouTube, ele é completaço, tá? Completaço. Então você pode acessar no nosso canal, né? Participem aí, eu quero realmente que vocês compartilhem, eu quero que vocês estudem por essa playlist nossa aqui da Lá Concurso. Uma vez por mês, né? Aliás, toda semana, nós aqui da Lá Concurso, nós fazemos isso. Nós escolhemos um curso, né? Aliás, um concurso, disponibilizamos esse curso no YouTube, 100% gratuito para a galera. Ah, professor, como é que eu tenho acesso ao material? Ah, professor, como que eu tenho acesso, professor, a essa metodologia do Personal Coach, né? O que é o Personal Coach? É a nossa metodologia em regime de metas. Ali nós vamos organizar para vocês um cronograma de estudo. Segunda-feira tem meta tal, meta tal, meta tal. Vou ranquear o aluno e muito mais, tá? Então, o que acontece? Para você ter acesso ao material Personal Coach, nós estamos pedindo uma singela contribuição, tá? Uma singela contribuição, até para manter toda essa estrutura que nós temos aqui da Lá Concurso. O curso nosso aqui, ó, por R$ 39,90. Isso mesmo, R$ 39,90 é o que nós estamos pedindo aí para que o aluno aí participe do nosso super projeto da Guarda Municipal. E papo reto, cara, se você aí estudar pelo nosso material, pode ter certeza absoluta que você vai ter todo o conhecimento necessário para fazer uma excepcional prova. Poderá ser aprovado. Tudo aquilo que cairá na sua prova estão nas nossas aulas, eu garanto para vocês, tá? Então eu já vou despedir de vocês aí. Contribuem conosco aqui da Lá Concursos. Cara, e não só, né, nesse projeto, nós temos que incentivar a gente aqui também a continuar ajudando aí milhares de alunos. Cara, todo vídeo, vai lá, dá uma curtidinha no vídeo, faz um comentário. Tem um link aqui na descrição desse vídeo, que é um grupo de WhatsApp aberto, tá, para que os alunos aí troquem experiência. Tá? Nós temos aqui um colaborador nosso que é o gestor desse grupo, eu também faço parte do grupo, tá certo? Faço parte desse grupo também. No que eu puder contribuir, eu estarei contribuindo. Tudo bem? Espero vocês aqui na LAC. Tchau, tchau. Interessante. Repare que o termo sobre literatura está preposicionado. Então, existe a possibilidade
de pensar nas funções preposicionadas. Será que alguém poderia confundir e achar que é um objeto indireto? Claro que poderia. Tendo em vista, inclusive, que o substantivo aqui tem uma força de verbo. Então o cara poderia confundir. Mas você não, você já sabe que o termo aqui está ligado a estudo. E estudo aqui não é verbo, não é estudo literatura. Eu estudo literatura, que é o estudo. Pode ver que tem um artigozinho relacionado à palavra estudo. E o que o artigo faz? Acompanha substantivo. Então, neste momento, eu tenho aqui estudo funcionando como um substantivo abstrato, obviamente, porque tem o quê? Tem força de verbo, é o ato de estudar. Então, se está ligado a um substantivo abstrato, eu tenho como, teoricamente, classificar de cara? Não, eu tenho que voltar ao termo para ver se ele está praticando ou sofrendo a ação. A gente aprende assim o tempo todo, mas cá entre nós, sobre literatura, foi encabeçado, foi preposicionado pela preposição de? Não. Quem apareceu aqui? A preposição sobre. Então não preciso nem perder meu tempo. Eu já posso dizer que é um complemento nominal. Ah, mas peraí, Sidney, e se for uma pegadinha, tem possibilidade? Não. Avalie aqui a estrutura como um todo. O estudo sobre literatura é demasiadamente importante. Sobre literatura está ligado a estudo, que é o ato de estudar. Volta na expressão sobre literatura e pensa. A literatura, ela pratica a ação de estudar ou ela sofre a ação de ser estudada? Ela sofre a ação de ser estudada. Logo, não tem como ser um adjunto adnominal, e sim apenas um complemento nominal. Mas o que eu estou fazendo aqui? Eu estou minimizando o teu tempo, otimizando o teu tempo. Você não precisa tentar ver se está praticando ou sofrendo ação se o termo preposicionado for com outra preposição além da preposição de. Agora, se tivesse aqui uma preposição de, eu teria que olhar com calma de fato para ver se está praticando ou sofrendo ação. E aí agora eu vou te dar uma outra informação importante. Está vendo esse artigo? O artigo, em qualquer local da frase, ele vem para quê? Ele vem para acompanhar o substantivo. E se ele está acompanhando o nome, qual será sempre a sua função sintática? Adjunto adnominal. Então, o adjunto adnominal, ele sempre, quer dizer, o artigo, ele sempre será um adjunto adnominal. Aí não tem caô, tranquilo? Então, vamos lá, ó. Agora, a gente volta para o nosso material e eu vou apagar o que está aqui. Continuando, nós vamos ver um assunto que eu já levantei a bola na aula de classes gramaticais. Só que agora a gente vai aproveitar para massificar. Até porque, quanto mais você vê um conteúdo, mais você aprende. Eu lembro que uma vez, uma aluna falou assim para mim: Sidney, eu nunca aprendi crase. Aí eu perguntei: estudou quantas vezes? Aí ela, uma. Então, de fato, não aprendeu. Para aprender, tem que estudar 10, 15, 20 vezes, quantas vezes for possível. Ah, mas é chatão. Chatão é ser pobre e não passar na prova. Essa é a verdade. Legal é aprender, fazer o concurso, passar e sambar na cara das inimigas, né não? Então vem aqui comigo, ó. Nós vamos trabalhar mais uma vez o conceito de contração e o conceito de combinação. Só que você já sabe, porque eu falei isso contigo. Então, o que é a contração? É a fusão, é a aglutinação entre uma preposição e uma outra classe gramatical. Desse jeito, havendo perda ou alteração fonética. Então, eu tenho aqui, ó, duas classes. Parece que ela vira uma. O que é a combinação? É quando eu pego uma preposição, combino uma outra classe gramatical, não havendo perda nem alteração fonética. Com isso, eu consigo visualizar de forma explícita as classes gramaticais que ali estão. Aí, dentro dessa pegada, eu gostaria que você soubesse que não tem só o do, não. Eu tenho outras. Então, aqui, ó, em mais o e em mais a acarreta as seguintes construções: no e na. Então, quando eu coloco aqui, ó, confio no rapaz, observe que aqui eu tenho um verbo. Beleza? Quem é que confia? Eu. Futuramente você vai entender que aqui nós estamos diante de um provável sujeito oculto. E nesse contexto, quem confia, confia em alguém. Então, verbo transitivo indireto que vai ser regido pela preposição em. Então, aqui o verbo transitivo indireto vai exigir a preposição em.
Logo, aquele objeto indireto ali, ele tem que ser regido pela preposição em, ele tem que aparecer com a preposição em. Então, aqui, este no, na verdade, é uma contração, uma aglutinação, uma fusão da preposição em, exigida pelo verbo, pois quem confia aqui nesse contexto confia em alguém, mas o artigo o, que é um artigo que acompanha ali o substantivo rapaz. E por que artigo o? Porque o substantivo rapaz é masculino, logo tem que ter um artigo masculino. Detalhe, este o sozinho, na hora que a gente desmembra, ele funciona como o que sintaticamente? Como adjunto adnominal. O artigo sempre vai ser adjunto adnominal. Agora, e qual é a função sintática da preposição? A preposição, assim como a conjunção, não exerce função sintática. Aqui, o que é um objeto indireto? Toda a construção no rapaz, que é uma construção, obviamente, encabeçada pela preposição em, mas não é a preposição em que funciona como objeto indireto. O que aqui é o objeto indireto? Toda a estrutura no rapaz. Então, aqui, ó, no rapaz é o nosso objeto indireto, cujo núcleo, inclusive, é rapaz, pois o núcleo de qualquer estrutura nominal é um substantivo. Aí, na prova, o avaliador poderia perguntar o conceito, e aqui, obviamente, a gente tem uma contração, ou então ele poderia perguntar quantas classes gramaticais tem ali, como já vimos num outro momento. Então, aqui eu tenho quantas classes? Eu tenho 3. Eu tenho rapaz, que é o substantivo, e eu tenho um no, que é a contração da preposição em mais o artigo o. Agora aqui, ó, preposição de mais o ou a acarreta na contração do e da. Então aqui agora, ó, gostei da torta. Mesma coisa, o que é o da é a contração da preposição de, que foi exigida pelo verbo, pois quem gosta, gosta de alguma coisa, e o a é a preposição. Perdão, a preposição. O a é o artigo que acompanha o substantivo feminino torta. Então, ó, da, de, mais a. E aqui agora, a mais a igual ao acraseado. E caramba, esse acraseado é um processo de contração? Claro que é. Não é uma fusão entre duas vogais idênticas. Então, aqui na prova, o cara poderia, ó, espertamente, colocar essa frase: obedeço à lei, destacar aquele A e dizer que ali ocorreu um processo de aglutinação, ou que ali ocorreu um processo de contração. Alguns candidatos vão dar mole, porque eles vão pensar assim: não, crase é fusão, e ele não vai se ligar nos sinônimos, não vai perceber que contração, que aglutinação e que fusão são processos similares. Então aqui este A craseado nada mais é que o a preposição que foi exigida pelo verbo, pois quem obedece, obedece a alguma coisa, e o artigo a, que acompanha o substantivo feminino a. E dentro dessa pegada entra também o pelo, pois o que é o pelo? O pelo é a preposição por mais o. O que é o pela? É a preposição por mais a. Então, se você encontrar lá no, do, pelo, pela, acraseado, tem sempre aquilo que a gente chama de contração. Agora, continuando aqui, ó. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído visualmente. Nesse momento, a gente vai dar uma olhada na combinação. E a gente já sabe como é que funciona a combinação. Então, aqui, ó, assistir ao filme. Nesse momento, o que é o a? É a preposição que foi exigida pelo verbo, pois nesse contexto, quem assiste, assiste a alguma coisa. E este o, ele é um artigo admitido pelo substantivo filme. Mas reparem agora a diferença. Nos exemplos anteriores, parecia ter só uma classe gramatical, quando na verdade tinha ali 2. Agora, não tem como confundir. Eu estou vendo as 2 classes gramaticais explicitamente. Isso é um processo de combinação. Só que agora vem uma mega observação, muito importante. Diante de um sujeito normalmente oracional, a contração é impossível. Impossível. E quem inventou isso? Foram os gramáticos? Não. Nós.
falantes comuns da língua portuguesa, na hora que observamos uma estrutura com mais calma, a gente não consegue preposicionar o núcleo de um sujeito. É claro que na fala, pela velocidade que a gente quer se comunicar, porque a gente vive um mundo muito instantâneo, como diria Zygmunt Bauman, a gente vive relações líquidas, é muito efêmero tudo, então eu quero me comunicar o mais rápido possível, eu quero entender o mais rápido possível, as próprias relações pessoais são rápidas, então neste momento eu acabo fazendo contrações indevidas. Mas vamos dar uma olhada aqui nas expressões. Está na hora de o almoço começar. Na fala corriqueira do dia a dia, facilmente alguém colocaria aqui, ó, está na hora do almoço começar. Mas se eu perguntasse, galera, o que vai começar? A resposta seria o almoço. Então observem que aqui nós temos dois verbinhos. E para cada verbo eu tenho um sujeito. Então ali, ó, quem é o sujeito do verbo começar? O almoço. Então, neste momento, eu de fato não posso preposicionar. Agora aqui, ó, está na hora do almoço. Agora, eu tenho a contração porque não tem problema essa contração. Vamos ver mais um exemplo para massificar isso. Olha só essas duas sentenças aqui. Tenho medo do gorila e tenho medo de o gorila fugir. Repare que, mais uma vez, nós nos apegamos a essas construções verbais. Na primeira frase, eu tenho só um verbo, que é o verbo ter. E aí, nesse contexto, quem tem alguma coisa. No caso, eu tenho medo do gorila. Tudo isso é meu objeto direto. Tudo. Agora, o do gorila está ligado a quem? A medo. E qual é a classe gramatical da palavra medo? É um substantivo. E não é qualquer substantivo, é um substantivo abstrato. E quem tem medo de alguma coisa. Então, o substantivo abstrato medo exigiu essa preposição aqui no caso. Tanto que do gorila vai funcionar sintaticamente como complemento nominal. Então, foi. Agora, quando eu coloco tenho medo de o gorila fugir, eu tenho quantos verbos? Eu tenho dois, o verbo ter e o verbo fugir. Quem é o sujeito do verbo ter? Eu. Agora, quem é o sujeito do verbo fugir? O gorila. Repare que você não conseguiu pensar na possibilidade de responder que o sujeito era do gorila. Você só conseguiu responder com calma que o sujeito é o gorila. Com isso eu percebo que a frase tenho medo do gorila fugir está errada, porque nós estaríamos preposicionando o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito aqui do verbo fugir. Então, por isso a gente diz tenho medo de o gorila. Tranquilo? Belezinha? Agora, regência nominal. Alguns nomes admitem dupla regência nominal, isto é, duas ou mais preposições como certas, embora alguns aceitem apenas uma opção. Só que isso não acontece só com a regência nominal, também acontece com a regência verbal, mas aqui agora a gente está olhando a nominal. Então, ó, fiz alusão ao filme. Neste momento, só admite uma preposição, pois quem faz alusão a alguma coisa. Já na outra, tenho aversão a baratas e tenho aversão por baratas. Quem tem aversão a alguma coisa ou por alguma coisa. Então, aqui no caso, ó, eu tenho o alusão, que só admite a preposição a. E eu tenho a aversão, que é bem parecido, só que, obviamente, é uma outra palavra, que admite duas preposições, tanto a preposição a quanto a preposição por. E agora, nós temos aqui, ó, uma observação bem bacana, ó. Nem sempre um verbo e seu nome derivado têm a mesma regência. Gostamos de arte e temos gosto pelas artes. O verbo gostar, ele pede a preposição de.
O substantivo abstrato gosto pede a preposição por. Inclusive, aqui é interessante você perceber que o pelas é a contração da preposição por, mais o artigo as. Então, ali a gente tem um processo de contração, de aglutinação, de fusão. Depois, necessitamos de amor e temos necessidade de amor. Agora bateu. Agora, o verbo necessitar pede a preposição de, assim como o substantivo necessidade, que é um substantivo abstrato, também pede a preposição de. Então, agora bateu. Então, ó, de vez em quando vai bater, porém nem sempre vai bater. Qual é o grande problema aí? Vocabulário. Eu tenho que ler bastante. Então, regência não é só estudar. Ah, vou estudar regência. Regência é o hábito de leitura. Então, se você lê muito, você percebe na hora da leitura quais são as preposições exigidas pelos verbos, quais são as preposições exigidas pelos nomes, e isso facilita a tua vida. Por exemplo, grandes escritores da nossa literatura não eram professores de língua portuguesa. Eram farmacêuticos, dentistas, engenheiros. Mas por que conseguiam escrever tão bem? Porque liam muito. Então, o hábito da leitura não faz você só escrever bem, faz você entender o funcionamento da língua, a construção da língua. Como? Qual preposição vai ser exigida ou não por um verbo ou por um nome. E agora, uma observação 4, que são as regências mais comuns dos nomes. Então, aqui, ó. Isso é um quadrinho para você utilizar, ó. Acessível a, acostumado com, alheio a, alusão a, atenção para, benéfico para, cuidadoso com, estranho a, favorável a, fiel a, grato a, hábil em, junto de, leal a, natural de, necessário a, necessidade de, nocivo a, prejudicial a, próprio de, próprio para, próximo a, próximo de, respeito a, respeito por, sensível a, simpatia por. Então aqui é a listinha dos principais nomes. Tem mais coisas? Tem, e a gente vai aproveitar na hora de fazer os exercícios. Mas agora, antes de partir para uma outra etapa, eu vou fazer um break. A gente vai agora para o café, comer alguma coisinha, e quando voltar, a gente continua aí no nosso segundo bloco. Tranquilo? Então, beijão. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lá aqui, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que deseja ser guarda municipal principalmente do município de São José, São Bernardo do Campo, né? São Bernardo do Campo, lá da região metropolitana de São Paulo. Eu sou o professor Lá, especialista em concurso público, concurseiro profissional também. Sempre estou sendo submetido a provas de concurso, que em 2022 eu tive a oportunidade de ser aprovado em 11 concursos públicos, é isso mesmo, e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada. Esse curso faz parte de um projeto da LAC Concursos, nós estamos comemorando aí 14 anos de fundação aqui da LAC Concursos, e nós estamos fazendo um projeto social. Esse curso super atualizado, ponta a ponta do edital, um projeto social para dar acessibilidade para todos aqueles que querem estudar por apenas R$ 39,90. É isso mesmo, R$ 39,90. Nosso curso EAD, super completo, atualizado, você tem direito ao personal coach, que é o estudo em regime de meta, é o projeto social da LAC Concursos, né? Esse projeto social visa atender todos aqueles que desejam, almejam aí, ser servidor público, especificamente da Guarda Municipal. Guarda Municipal, nós começamos um projeto mais ou menos aí uns 40 dias atrás, né? De 40 dias atrás até a presente data, até daqui para frente, nós vamos atender todas as guardas municipais do Brasil, é isso mesmo. Nós vamos tornar um site super especializado aí em guardas municipais, então você está estudando num site específico para essa finalidade, tudo bem? Então vem comigo, eu vou explicar para vocês aí os principais pontos do edital e a nossa proposta pedagógica, né? Vamos lá, Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, né? Banca VUNESP, lá de São Paulo, da Universidade de São Paulo. As inscrições são do dia 24/5 até o dia 23/6. Data da prova, né? Data da prova,
dia 27/8, então temos um tempo considerável. Papo sério com você, eu conheço esse edital de ponta a ponta, cara. Se você cumprir as metas de estudos, que é a nossa metodologia do Personal Coach, lá no dia 27/8 você terá plenas condições de ser aprovado nesse concurso, né? Então, projeto social aqui da LAC Concurso, né? Vamos embora, vou explicar para vocês. Olha aí, ó, edital publicado, eu sempre gosto de pegar esse cabeçalho do edital para mostrar para a galera. Edital número 1 de 2023, tá? Olha aí, né? Que coisa legal, né? Fundação Vestibular da Universidade Estadual Paulista, né? VUNESP, né? Estadual Paulista, Universidade do Estado de São Paulo, né? Então vamos embora, né? Vamos explicar para vocês. Vamos falar das vagas, né? Olha aí, professor, são 150 vagas. Beleza, né? 150 vagas. Esse aqui é um concurso da Guarda Municipal. Concurso da Guarda Municipal. Aliás, a Guarda Municipal, o Guarda Municipal, eu acredito que este ano ainda, de 2023, vai ser incluso no rol lá do caput do artigo 144 da Constituição e vai passar a ser o quê? Uma força de segurança pública. Tá? Uma força de segurança pública, beleza. Então, o que acontece? Com uma força de segurança pública, é característica de polícia, né? Policial, polícia, né? O que acontece? Nós temos um concurso com TAF, que é o teste de aptidão física, avaliação de investigação social, avaliação psicológica, curso de formação. Por que você está falando isso, professor? Porque é o seguinte, qual que é o seu objetivo? São 150 vagas de provimento imediato, mas preste atenção, esse concurso é de 2 anos mais 2. Tá? A sua meta, tá, é ficar entre, desculpa aqui, 810 na posição, 810. Por quê, professor? Quem ficar nessa posição de 810 vai ser chamado para o TAF, né? E aí, professor, cara, TAF, eu digo para você, TAF tem um alto índice de reprovação. Um alto índice de reprovação. Com certeza, no mínimo, aí, 25% dos candidatos serão eliminados no TAF, né? Ou seja, aumentando a sua possibilidade aí, tá? A sua possibilidade de ser chamado. Então, vem comigo. Vaga 150, mas você tem que ficar entre os 810 para você ir para o TAF, já vou explicar exatamente aí. Então, vamos lá. Guarda Civil feminino, né? Terceira classe. Como é que é a estrutura? Você entra na terceira classe, que é a classe inicial, vai para a segunda classe, primeira classe, depois você vai para a classe distinta, né? Você vai para a classe distinta, depois da classe distinta, você vai para... Aí você tem o subinspetor, inspetor, subcomandante e comandante geral. Tá? 45 vagas, sendo 43 de ampla concorrência e 2 vagas para deficiência, né? Então, você tem aqui a remuneração, tá? 2.232, que é o vencimento básico, mais a gratificação de atividade e risco, que é 50%. 40 horas, né, você tem, eu vou falar sobre os requisitos aqui, e o masculino, 105 vagas. 105 mais 45, nós temos 150 vagas. 100 mais 5 aí para vagas de deficiente, né? Requisitos, vamos lá, Guarda Municipal. Isso aqui é meio padronizado no Brasil todo. Por quê, professor? Porque nós temos a Lei 13.022, que é o Estatuto Geral das Guardas Municipais de 2014, que é uma lei federal. Então, para se inscrever, como requisitos do cargo entregar na data da convocação do curso de formação, então, na data da convocação do curso de formação. Tá? Ser brasileiro, nato naturalizado, bacana, né? Ter no mínimo 18 anos e no máximo 30 anos de idade no ato da inscrição no concurso. Tá? Ou seja, você tem que ter essa idade até que data? Até o dia 23. Tá? Então, até o dia 23/6, beleza? Até o dia 23/6, você tem que comprovar essa idade, a sua idade, né? Estatura mínima, descalço e descoberto, 1,70 m ser homem e 1,60 m ser mulher. Pegou pesado aí, hein? Pegou pesado aí, hein? Ensino médio completo, beleza? Tá? Se masculino, está em dia com as obrigações militares, ok, né? Está kit com justiça eleitoral, CPF regularizado, não possui antecedentes criminais, óbvio, né? Não pode ter, inclusive, uma investigação social. E, claro, possuir CNH, no mínimo, categoria B. Aí, ó. Foi bacana, né? Porque tem muitos estatutos que cobram AB, né? B, nós sabemos que é de veículo, e A é para quê? É para... aí você vai ter aí para motos, né? Motos. Então, esses aqui são os requisitos básicos, né? Tem mais requisito? Claro que tem. Olha aí, não apresentar tatuagem que. Por quê?
já é o alinhamento para incluir a Guarda Municipal lá no artigo 144 da Constituição. Tá? O artigo 144 da Constituição, ó. Tá, ó. Divulgue símbolo, inscrição ofendendo valores e deveres éticos inerentes aos integrantes da Guarda Civil Municipal, demais órgãos de segurança, né? O cara coloca lá o artigo 144 da Constituição, né? Eu sei aí que nesse mundo do crime, né? Quem é tatuado de palhaço significa que já matou aí, né? Já teve aí um óbito aí, que já provocou um óbito de um polícia, né? Ó. Faça inclusão, ó, alusão à ideologia terrorista, extremismo contra instituições democráticas que pregue violência e criminalidade, discriminação, preconceito de raça, credo, sexo, origem, ideia de ato libidinoso e ideia de ato ofensivo, né? Beleza, né? Então, tatuagem tem esses requisitos aí, né? Isso aqui já facilitou bastante, cara. Eu estou muito tempo nessa vida de concurseiro profissional, muito tempo mesmo nessa vida de concurseiro, e antigamente concurso de polícia não permitia nenhuma tatuagem, né? Nenhuma tatuagem. E aí o que aconteceu? Os próprios membros da força começaram, né, a se questionar isso, começaram a se questionar isso, né? Começaram a se questionar e eles queriam ter tatuagem e colocaram essas regras. Olha aí, ó, ter aptidão física e mental, tá? Então vai ser os TAF aí, né? Não ter sofrido demissão do serviço público, investigação social e outros documentos que o município de São Bernardo do Campo julgar necessários, né? Então esses são os requisitos aí específicos. Chama atenção a idade, chama atenção a habilitação, você tem que ter. Você tem que apresentar a habilitação na inscrição do curso de formação. Como é que vai ser a avaliação, professor, né? Então, a avaliação aí, classe inicial, nós temos aqui, ó, primeira, tá? Primeira, prova objetiva. Segunda, o TAF. Terceira, avaliação psicológica, principalmente com foco para o porte de arma, né? E, finalmente, nós temos aí o curso de formação. O curso de formação, eu já adianto para você, vai ser de responsabilidade do município. Eu vou escrever certinho aqui, né? Vamos, né? Letrinha bonitinha, professor. Vamos lá, ó. Município, né? Aí, ó, município, né? Prova objetiva, que é o nosso foco, tá? Então, nós aqui da Lá Concurso, nesse projeto social, ó, nós vamos atender 100%, tá certo? Desses tópicos aqui, ponto a ponto do edital, e garanto, se você assistir essas videoaulas com bastante atenção, fazendo as anotações, seguindo as anotações, você tem todas as possibilidades de você ser bem-sucedido nesse concurso. Tá? Garanto isso para você. Tá? 100% aqui, é lá que vai atender. Nós temos língua portuguesa, tá? 10 questões, bacana. Matemática, 10 questões. Conhecimentos específicos, 20 questões, a parte de legislação. Aí o que acontece? Do 1 para o 2, a gente vai fazer a contagem aí, mais ou menos 810 candidatos irão para 2, que é a aptidão física. E aí? Qual que é a sua meta inicial? Cara, sua meta inicial, primeiro, não ser eliminado no concurso. Qual que é? Você ter 50% dos pontos, ó. Você conseguir a nota de corte, 50% dos pontos. Depois, professor, a sua segunda meta é colocar a cabeça aqui e fazer o TAF. Né? O TAF já elimina aí no mínimo 25%. Por exemplo, a Polícia do Mato Grosso, a Polícia Militar, eram 3.000 vagas, só para fazer uma analogia para vocês aí. Daí esse foi um índice lascado, quase 50% das pessoas foram reprovadas. Né? Lembrando que o concurso é 2+2. Cara, o cara que passou no TAF vai ser chamado, todo mundo. Aí, TAF, depois avaliação psicológica. Essa avaliação psicológica eu acho mais rigorosa porque ele vai testar o porte de arma, ver se a pessoa tem condições psicológicas de ter uma porte de arma aí, né? Aqui vão ser eliminados, cara, no mínimo 5% a 10%, pode ter certeza. E, claro, o curso de formação, que aí já está lá na frente, né? O cara está lá na frente. Então, isso aqui é a estrutura de quê? Da prova, da avaliação aí. Isso aqui tem que ser, tá certo? Isso aqui tem que ser, tá? A sua, como é que eu falo aí, né? Isso aqui tem que ser a sua meta, né? Aqui tem que ser a sua meta aí, beleza? Vamos embora, né? Julgamento das provas, aqui a fórmula normal, né? Aí, ó, a fórmula normal aí, tá? Aqui que é o NA, número de acertos do candidato, beleza? Multiplicado por 100 dividido pelo TQ, que é o total de questões da prova, que no caso aqui são 40 questões, né? Ó, 40 questões aí, beleza, né? Olha só, será considerado habilitado para as próximas fases
o candidato, do concurso, o candidato que obtiver na prova objetiva, no mínimo, nota igual a superior a 50, considerando a convocação estabelecida na tabela do item, né? 50, eu falei 50%, mas eu estou errado, tá? Eu falei errado. O que aqui acontece? NA, ó, total de acertos. Vamos compor se o cara fez tudo, né? São 40, né? Vezes 100, ó. Então dá 400 dividido por 40. Então tá 100 aqui, ó. O cara tem que acertar 50%, né? O cara tem que acertar aí 50%. 50% disso, tá? 50% disso são 50 pontos. 50 pontos o cara tem que acertar 20 questões, 20 de 40. Então tá certinho aí, é 50%. Então você tem que acertar 50% aí. Cara, esses 20 pontos aí você tira só em conhecimentos básicos nossos, conhecimentos específicos aqui da LAC, pode ter certeza disso, tá? Curso fantástico, tá? Professor, de onde você tirou os 810? Tá aqui, olha aí, ó. Você soma aqui, dá 760, que é o 230 se feminino, 530 de masculino, né? Lista especial, você tem a lista especial do, ó, as 15 primeiras candidatas mais bem habilitadas à prova objetiva e as 35 primeiros mais habilitados da prova objetiva. Então dá 40, né? Que 40, professor, dá 50, né? Aí, ó, 50. 50 mais 760 dá 810. Professor, por que a bendita lista especial, né? Cara, eu particularmente eu não entendi. É a primeira vez que eu vejo em edital isso aqui. Eu já sou bastante experiente em relação aí a concursos públicos, né? Isso que é bom da minha profissão, né? A gente acaba sempre aprendendo, né? As coisas evoluem aí, né? Por que isso é importante? Cara, papo reto, tá aqui, ó, 2 anos prorrogáveis uma única vez. Então, você passou no TAF, passou na avaliação, você passou na avaliação psicológica, na investigação social, cara, você tem condições aí dentro desse período aí, por que não o município fazer uma nova turma, né? Porque é de responsabilidade do município, né? Cronograma, tá aqui o cronograma, nós temos o cronograma aqui, beleza? Ó, os termos das inscrições, no dia 3/7, ó, aplicação das provas objetivas 27/8, e essa banca, né? Essa banca, que é a banca VUNESP, eu digo para você que é uma banca bacana pra caramba, né? Ó, aplicação da prova de aptidão física em novembro, que ele dá tempo para os caras aí, né, cara? Dá tempo para os caras aí fazer um condicionamento físico bacana, né? Apesar que você olha aí, né, cara, é de 18 a 30 anos, só molecada, né? Mas é o seguinte, eu vejo, cara, eu vivo isso todos os dias, às vezes o cara tem condições, né? Mas às vezes ele executa errado, uma barra, tá? um exercício, aí ele é eliminado por besteira, tá? Então é melhor você procurar. O que vai cair? Língua portuguesa, bacana. Matemática, bacana, né? Ótimo aqui, matemática, né? Excelente, né? Olha aí. Conhecimentos específicos, ó, Constituição, artigo 5º, 6º, artigo 144. O Código Penal, beleza aí, né? Processo penal, prisão em flagrante, né? Aí a Guarda Municipal tem um foco patrimonial e preventivo, né? Está ampliando aí. Aí tem uma parte do Estatuto da Criança, não é todo, né? Mas eu acho que era bom disponibilizar o curso todo para o aluno aí, né? Aí o Estatuto do Idoso, Estatuto do Desarmamento, ok? Lei Maria da Penha, abuso de autoridade, Estatuto Geral das Guardas Municipais, inclusive eu sou professor da 13.022 e também sou professor da 9.513, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que é para você gabaritar, pode ter certeza disso. Bacana? Galera, então venha fazer parte desse projeto social aqui da LAC Concursos. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Espero vocês aqui. Clique like.